Olá, gente, tudo bem? Bem-vindo ao podcast do site RD News. Como você tá? Você já se inscreveu no nosso canal para você acompanhar os episódios diários e inéditos do nosso programa? Se não, já aproveita aí, já clica no sininho para se inscrever e receber todas as atualizações. Para ficar bem informado também, você pode acessar o nosso site RD News e aí acompanhar tudo que está acontecendo em Mato Grosso, no Brasil e pelo mundo. Hoje eu quero te chamar para a gente ter uma conversa bem interessante e aí ela fica aberta para todos os tipos de pessoas que acreditam em Deus ou que também têm curiosidade de saber, porque aqui tudo é democrático. Hoje nós estamos recebendo o padre Renan Cunha, que é da Arquidiocese de Cuiabá, e ele vai nos explicar o que é a Quaresma e também nós vamos falar sobre uma febre que está rolando nas redes sociais, nos meios de comunicação, que é o Rosário do Frei Gilson. Tudo bem, padre? Tudo bem, Grace. Obrigado pela oportunidade de estar aqui mais uma vez. Olha, eu que agradeço. O padre Tony veio aqui e aí a gente falou a gente deu umas pinceladas nessa questão do Frei Gilson, né? Mas sim. antes de a gente falar do Frei Gilson, porque o movimento do Frei Gilson tem a ver com o primeiro assunto que eu quero puxar, que é a questão da Quaresma. Sim. Antigamente, a Quaresma, pelo menos na época dos meus avós, tinha muito essa coisa assim, não pode lavar cabelo, né? Não come carne, não pode falar palavrão. Tinha várias crenças, assim, muito fortes. O que é a Quaresma, padre? Por que tem que ter esse período? Ela tem a ver com a disciplina. Nós precisamos de disciplina para ordenar as nossas paixões, os nossos afetos, aquilo que pode nos fazer perder o juízo. E uma pessoa que é movida pelas suas paixões tem a sua visão completamente equivocada da realidade. Uma pessoa, por exemplo, quando a gente fala que alguém está apaixonado e a paixão é cega, a gente fala que a paixão é cega, porque todo mundo vê que aquela situação, aquele namoro, aquele relacionamento não vai dar certo por N situações, mas a pessoa está tão cega de paixão que não consegue ver. E assim também com a raiva, com outras paixões que se dominam a nossa atitude, nos corrompem profundamente no nosso juízo, nas nossas decisões. Nesse sentido, a Quaresma, ela é um período que a Igreja estabeleceu justamente para que nós façamos penitências, mortificações, que nós aumentemos a nossa disciplina para ordenar as paixões, para vencer os vícios e alcançar uma estabilidade, né? Uma ordem, para que a alma domine sobre as paixões e a gente tenha a nossa inteligência, a nossa vontade livres para poder enxergar com objetividade a realidade e fazer a vontade de Deus na nossa vida e fazer o bem na vida dos outros. E espiritualmente falando, né, a Quaresma é justamente em vista da Páscoa, para que nós celebremos profundamente a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor e também ressurjamos como pessoas novas, né? Então não é a Quaresma assim, nesse período de Quaresma eu não posso nada, aí acabou a Quaresma, eu volto à vida velha, para todos os meus vícios, para toda a porcaria que eu deixei no tempo quaresmal. Não, a Quaresma é justamente para que nasçam homens e mulheres novas, livres dos seus vícios, livres das suas paixões desordenadas e sejam pessoas que estão maduras e em busca da santidade. E ela dura 40 dias, padre? Mais ou menos 40 dias, porque, na verdade, o 40 é mais um número simbólico, vamos dizer assim, por causa do Antigo Testamento e também do Novo, mas propriamente no Antigo Testamento há muitos períodos de penitência que duravam 40 dias ou 40 anos. Depois nosso Senhor, Jesus, ele fez 40 dias de penitência no deserto. Então a Quaresma, propriamente dita, ela começa na quarta-feira de cinzas e acaba na quinta-feira santa. Então para dar 40 dias tem que descontar os domingos. Certo. Ô padre, e essa questão do rito? Porque tem gente que, tipo assim, faz posso dizer promessas, aí o senhor me corrija se estiver errado, tá? Isso. Eu não vou tomar refrigerante, eu não vou ingerir álcool durante esse período, vou rezar tal horário, vai ser a hora do meu terço, né? Ou eu vou fazer caridade durante esse período. Tem gente que não vou sair, né? Seria isso? Isso vale? São 3 coisas importantes de práticas quaresmais.
justamente para que possamos nos disciplinar. Então, é a caridade, a oração e o jejum. São essas 3 coisas, tá? Então, essa ação benevolente de amor ao próximo em gestos concretos. Na Sagrada Escritura vai falar da esmola, né? De ajudar concretamente os nossos irmãos, sobretudo os mais necessitados. Então, essa atenção à necessidade do outro. A oração, que é a vida íntima com Deus, esse diálogo com Deus. E o jejum, essa mortificação do estômago, porque, Grace, a gula é a porta de entrada para todas as nossas outras desordens. Se a gente não consegue controlar o estômago, dizem até que o estômago é o segundo cérebro, se a gente não consegue se dominar diante de um prato de comida, a gente não vai se dominar na frente de nada. A gula realmente... Tanto que a gula também tem o nome de gastrimargia, loucura do estômago. A gente via isso na época do Império Romano, por exemplo, que as pessoas comiam simplesmente pelo... Tinha aqueles banquetes, pelo menos passa nos filmes, né? Isso, e pelo prazer. Então, ela comia, aí depois tomava uma substância lá para colocar a comida para fora de novo e para poder comer mais. Completamente louco. É insano isso daí. Até tem uma referência a isso no filme Jogos Vorazes. Nossa. Padre, a quaresma parece assim, pelo menos comigo e algumas pessoas próximas que são católicas, eu percebo que ela é um período assim que acontece algumas coisas com a gente. Tipo? Muitas tribulações emocionais, parece assim que os planetas estão tudo, sabe? Né? Tá. É um teste, ou tem grandes... A Virgínia foi rezar o terço do Frei Gilson e passou mal, né? A influenciadora lá, a mulher dele. Então, tipo assim, eu tento seguir a quaresma e eu vejo assim que são períodos emocionais muito fortes, né? E eu já ouvi também pessoas falando assim, nossa, olha, vou falar para você, parece que tá tudo virando de cabeça para baixo, né? É comum isso, porque você tá ali em oração, né? Você tá ali tentando criar uma rotina, disciplina. Bom, você está se disciplinando. Então, já começa que vai haver estresse, porque você vai ter renúncia, vai ter luta, vai ter contrariedade. Então, isso já vai provocar um estresse em você. Uma pessoa que é contrariada, mas a gente precisa ser contrariado para nos educarmos. Quem faz todas as suas vontades vai ser um perverso. Então, esse é um estresse benéfico, só que a gente tem que saber lidar com ele, tá? E agora, é claro... Se eu estou lutando para ser santo, há uma pessoa angélica que não quer que nós sejamos santos, né? Embora seja um anjo caído, que é o inimigo, né? Sim. E ele existe, não é brincadeira. Tem um filme que saiu agora, chamado Oficina do Diabo. Ele é inspirado num texto do C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz, que ele mostra toda a ação maligna para nos perverter mesmo. E ele age, infelizmente, do mesmo jeito que a gente fala, Deus tem um plano para mim, o diabo também tem. Então, quando eu estou numa busca para uma união mais íntima com Deus, o diabo não está feliz com isso. Então, ele vai nos tentar mais, ele vai procurar situações que nos afastem de Deus. Então, é normal que o tempo da quaresma seja um tempo de batalha espiritual. E é importante que a gente tenha consciência de que existe esse momento, né? Sim. Tipo assim, quando vier a dificuldade, a pessoa, não, é porque eu estou... Você acha que ajuda? Sim, sim. Tanto que tem o texto, né, de Isaías, se entrares para o trabalho de Deus, prepara-te para a provação. Vai ser provado mesmo. Padre, agora a gente tem uma coisa assim que eu vejo assim de uma forma grandiosa, que é essa questão do Frei Gilson. Eu sou católica, eu não conhecia o Frei Gilson, não conhecia ele, e ele, inclusive hoje, né, eu não acordei 4 da manhã, né, para fazer o rosário, mas peguei ali entre as 5 da manhã
ele estava recebendo até uma atração musical lá, um casal e tal, e depois teve a pregação e depois Sim. a missa. Sim. O que é aquilo? É um fenômeno no YouTube, né? Tinha quase 1 milhão de pessoas de madrugada hoje. Olha, o Frei tem sido um instrumento de Deus no Brasil já há algum tempo, mas especialmente essas lives cresceram muito no tempo da pandemia, quando estava todo mundo fechado em casa, desesperado. O Frei foi uma voz, sendo voz de Deus como sacerdote, foi uma voz que consolou o coração do Brasil naquele período de, vamos dizer assim, de trevas. Sim. Eu tenho um testemunho muito particular dessa época, porque ao mesmo tempo que estava acontecendo a pandemia, minha mãe estava com câncer. E numa das sessões de quimioterapia, eu a levei para o hospital e fiquei no carro esperando. E coloquei no meu celular uma música do Frei Gilson, né? Uma música que fala sobre a tempestade, né? A tempestade vai acalmar. E comentei lá, né, no vídeo, estou aqui na 3ª ou 4ª sessão de quimioterapia da minha mãe e tenho certeza que Deus vai acalmar a nossa tempestade. Eu fiquei rezando no carro com aquela música do Frei Gilson e aquilo consolou o meu coração. E quantas pessoas curtiram o meu comentário e mandaram mensagem dizendo que estavam rezando pela minha mãe, por tudo. Lindo. Então, você vê que ele foi um fator agregador, que gerou comunhão entre as pessoas e solidariedade entre as pessoas que nem se conhecem, as pessoas nunca me viram. Mas está todo mundo ali rezando, é a comunhão dos santos, não é? Então, isso aconteceu durante a pandemia e agora é tradição. Eu não acordo às 4 da manhã, não dou conta por causa do meu ritmo e tal, mas quem tem esse propósito, meu filho, vai em frente. Eu acho, né, eu sou total apoio ao Frei Gilson. Eu queria mostrar aí, Richard, mostra pra gente. Inclusive, eu cheguei a... Eu já via esse fenômeno no TikTok. Agora ele tá no Instagram. Mas tem muitos memes, né? Tem ele brigando porque a pessoa faz o texto deitado, né? Chamando atenção. Chamando atenção. A minha irmã tá fazendo, ela acorda todo dia certinho, no horário. E tem outro aí falando, mostra o outro aí, é muito engraçado. Esse aí também indo trabalhar depois do rosário. Aí, padre, se o senhor for fazer o rosário às 4. Eu já não dou conta, eu rezo o terço todos os dias, mas eu rezo também. em outro horário. E aí a pessoa lutando para ficar acordada. E a gente vê os memes, assim, que são memes interessantes. Porque, para mim, aí o senhor me perdoa se eu falar bobagem, para mim é tipo a moda fitness também. Porque as pessoas começaram a postar que ia para academia e tal, e isso foi, vai motivando. Não tem como, se a pessoa faz exercício e tem ali um grupo, a pessoa posta, certamente uma pessoa ali, ela vai se sentir motivada, vai falar, nossa, que bom, será que serve para mim? O senhor não acha também que o rosário, ele chega nesse público, tipo assim, a pessoa vai vendo aqueles memes, mas gente, o que é esse rosário? A pessoa nunca ouviu falar de um rosário, nem é católico, né? Qual que é esse efeito pro rosário? Chega, é uma forma de evangelização, é a evangelização moderna, pelas vias modernas. E o legal, quando a gente fala, você falou da moda fitness, né? Você vê, então, é mente sãs em corpos sãos. Então, precisa trabalhar a mente e o corpo, né? O Padre Léo, famoso Padre Léo, tinha uma expressão que depois virou popular, jovens sarados. Sarados, tanto no físico, fortes, mas sarados de curados. Então, a cura interior, a alma sarada, a alma purificada. E estas orações, a pessoa fazer esse sacrifício, acordar cedo e tal, é uma cura da alma. É você se exercitar na alma também, é ser sarado na alma. Porque se a pessoa não está sarada dentro, ela pode ter o físico que for, mas ela vai estar apodrecida. Quantos que têm um corpo super sarado, mas estão deprimidos, estão pensando em suicídio, estão pensando bobagem o tempo todo, com vários transtornos psiquiátricos, né? E precisam curar a sua alma também, né? E a graça de Deus é um auxílio importantíssimo nisso tudo.
Ô padre, dentro da sua comunidade, da igreja, o senhor já se deparou com sacerdotes que não gostam desse modelo do padre, do Frei? Sim, bom, infelizmente, boa parte dos ataques que surgiram contra o Frei veio de uma ala alinhada politicamente a algumas pautas anticristãs, mas infelizmente dentro da igreja também, boa parte dos ataques ao Frei vieram de membros de dentro da igreja, que infelizmente têm uma visão daquelas que o Nelson Rodrigues falava na sua época, né? A pessoa que só olha para o céu quando precisa abrir o guarda-chuva. Então se diz cristão, mas tem uma visão completamente materialista da vida. Então acha que fazer caridade é ir para passeata, ficar gritando, o povo unido jamais será vencido. Ok, os movimentos são importantes, etc. Mas se não tiver uma vida espiritual, você não pode se dizer verdadeiramente católico, não é? Só que para esse pessoal rezar é inútil. Um padre que está ensinando a rezar o terço, ele está com uma mentalidade medieval, é essa a acusação deles. Um padre que atende confissão, que passa o dia atendendo confissão, atendendo sacramentos, para eles isso é completamente inútil. Só que, quando você não reza, você não tem luzes para enxergar a realidade como Cristo quer que você a enxergue. Aí você vai enxergar a partir do quê? A partir da sua ideologia política, a partir das suas impressões, a partir das suas paixões. E é isso que a gente vê nesse grupo. Eles não rezam, não têm vida espiritual autêntica, então a ação social que eles dizem fazer é uma ação muito mais ideológica e política e até, muitas vezes, anticristãs. Estão dentro da igreja, mas estão militando, muitas vezes, a favor do aborto, a favor de pautas imorais, que não condizem com o ensinamento da igreja, mas estão dentro da igreja, posso dizer até infiltrados, Sim. querendo corromper a igreja por dentro, infelizmente. E antes de a gente encerrar, vamos dar um detalhezinho que muita gente às vezes não percebeu, mas que o senhor até me comentou. O padre Paulo Ricardo é um dos pioneiros a questão da evangelização no YouTube, né? Sim, ele começou no YouTube, ele começou em 2010. Então, imagina, já tem Foi um visionário 15 anos. Aí, né? Mas na internet mesmo ele começou em 2006. E hoje ele é aclamado como o pároco do Brasil. Né? É um título que o povo deu para ele. Mas por quê? Uma coisa que é muito bonita do Padre Paulo. Quando você entra no site dele, quando você vê o apostolado dele, ele não se coloca no centro. Sim, verdade. Ele apresenta aquilo que está no catecismo. Ele apresenta aquilo que é a doutrina de sempre da igreja. Quando é a opinião dele, ele fala, olha, isso aqui é minha opinião, você não tem que concordar. Mas aquilo que está no catecismo, aquilo que está nos documentos da igreja, é isso que um católico precisa crer. Então, num tempo em que não havia ainda um conhecimento claro dos documentos da igreja, do magistério, ele foi essa voz que acordou o povo para entender que existe um catecismo, que existe um magistério, que existe um ensinamento da Santa Sé, um ensinamento da Sagrada Escritura, um ensinamento das autoridades, e não simplesmente cartilhas político-ideológicas que às vezes vão enfiando na igreja, como se aquilo fosse a fé católica. E padre, ele tem o terço também, o rosário no YouTube. Ele reza. Todo dia, que eu já rezei com ele. Sim. E é gravado, não é igual do Frei, mas é gravado e tem até um episódio muito bonito que aconteceu no ano passado, que viralizou na internet, de um rapaz que estava dirigindo e ele colocou o terço do Padre Paulo para tocar e ele rezar junto. No momento que ele começou a rezar, um carro entrou na pista dele e quase bateu, quase causou um acidente. Foi por pouco. E ele estava rezando o terço bem na hora. E ele é daqui de Mato Grosso, né? Ele está aqui. De Cuiabá. Quem quiser assistir a missa do Padre Ricardo, onde que encontra ele? O Padre Paulo é vigário na paróquia Cristo Rei, em Várzea Grande. Então, possivelmente você vai encontrá-lo lá ou celebrando missa ou atendendo confissão. E o senhor? Onde que o senhor está agora? Eu sou da paróquia São José Operário, em Cuiabá, no Dom Aquino.
E, Acabei de celebrar a missa e vim para cá. Padre, eu queria lhe agradecer, lhe desejar uma ótima quaresma, que a gente possa se ter essa intimidade com Cristo, né, nesse período, que o senhor possa ter uma boa Páscoa. E queria que o senhor deixasse um recado para os nossos internautas também. Tá bom. Quem reza se salva. Seja com o Frei Gilson, seja com o Padre Paulo Ricardo, seja na sua casa, discretamente trancado no seu quarto. O Nosso Senhor disse, né? Quando você rezar, não fica se exibindo. O pessoal gosta de colocar na internet, tudo bem, não tem problema, mas que essa oração não seja só para foto no Instagram, mas que seja realmente diálogo com Deus interiormente. Quem reza se salva, dizia Santo Afonso de Ligório, então vamos rezar, porque senão estaremos todos perdidos. Amém. Obrigada, Padre. Eu que agradeço. Deus abençoe. Amém. E olha, gente, obrigado por você ter ficado com a gente. Se você quiser saber mais informações sobre o Rosário, sobre o texto, sobre a Quaresma, tem o Padre Renan também, é um grande criador de conteúdo, inclusive conteúdo muito legal, estilo Frei Gilson, para você que gosta de saber mais de Cristo de uma forma mais leve, né, uma forma mais interativa. Você também pode interagir por lá, tá bom? Um abraço e até lá.